Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Assim a palavra de Deus está escrita para que nós possamos estar falando dela. Jesus disse bem claro: não perturbeis o vosso coração, credes em Deus, crei também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus é o nosso bom pastor. O salmista escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me verdes pastos, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor Jesus escreve, falando na tua palavra, dizendo assim: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas por sorte por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor da ovelha. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e clama e chama pelo seu nome. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. E quando tirar para fora as suas ovelhas, vai diante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse uma parábola, mas eles não entenderam o que era que Jesus dizia. Dizendo assim uma palavra, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas não ouviram a sua voz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ladrão não se vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece da vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não são pastor, a quem não são as ovelhas, vem o lobo e deixa as ovelhas e fogem, e o lobo arrebata e destrói. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou o conhecido. Sim, como o Pai me amou, como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, porque me convém agregá-la. E elas ouvirão a minha voz.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus Cristo é o nosso único pastor, é o único que cuida de nós, é o único que dá direito de salvação. Ele é a porta. No capítulo 14 ele disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas aquele que vem a Jesus, recebe ele como seu pastor para cuidar da tua alma. Você tem uma alma que precisa ser cuidada. Da vida cotidiana, nós sabemos que ela passa, e todas as coisas passam, e as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus hoje quer ser o seu pastor. Nós sabemos que existem muitos pastores, mas não é o pastor verdadeiro. O pastor verdadeiro é Jesus, o nosso único, suficiente Salvador, a qual ele prometeu de voltar para o céu, mas também ele disse na sua palavra que não deixava nós sozinhos, porque realmente somente ele pode dar para nós, que disse: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. O bom pastor é aquele que sempre pode garantir, e o único que pode garantir de estar nos socorrendo todo dia é só Cristo, o sumo pastor. Aquele que realmente disse no verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Pastagem para quê? Para a alma. A alma precisa de alimento, a alma precisa de um socorro, a alma precisa de um escape, a alma precisa estar enquadrada na palavra de Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse no verso 29: meu Pai que me deu o maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu conheço-a, e elas me seguirão. Eu dou a vida eterna, e nunca hão de padecer, ninguém arrebatará da minha mão. Assim disse Jesus. O meu Pai que mais deu, e o maior que de todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Bendito seja o santo nome do Senhor. E naquele momento existe uma pergunta do judeu da época. E judeu pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedidas de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejai? Os judeus realmente não concordavam com a pregação que Jesus estava falando, mostrando o Pai para eles. Como também nós, nessa tarde,
estamos mostrando Jesus como o único salvador da alma, do perdido, daquele que parece que não tem mais sossego, aquele que parece que não tem mais escape, aquele que parece que não tem mais alegria. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés estão plantados dentro da casa do Senhor. Jesus respondendo, os judeus perguntaram, e os judeus responderam e disse: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias, porque sendo tu homem, faz que Deus é em ti. Os judeus queriam apedrejar a Cristo, porque Cristo dizia que ele e o Pai eram um. Ele era o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa, segunda pessoa da Trindade. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você não encontra essa palavra Trindade, mas a Trindade existe, porque Deus, olhando para a terra, não viu um homem sequer para realmente dar a vida para nós, mas ele enviou seu Filho, tirou uma parte do céu, que é o próprio Deus, e veio, encarnou como homem numa mulher, e nasceu, e viveu e morreu, e agora deu vida. E antes que Jesus estava para morrer, ele estava dizendo a respeito da palavra de Deus, dizendo, Jesus disse assim para os judeus: não estáis em Cristo, na vossa lei. Eu disse, sou eu o Cristo, mas vós não acreditais, como disse as Escrituras, fonte de água viva jorrarão de Cristo Jesus, o nosso único suficiente Salvador, único que pode te dar paz, te dar força, te dar a crença, acreditai. Disse assim, e não falo de obra, eu não falo as obras do meu Pai, não me acreditais. Se eu falo da obra do meu Pai, vós não acreditais, porque eles não estavam acreditando que ele era filho de Deus, porque ele nasceu de Maria, e Maria era esposa de José. E quando ele falava do meu Pai, ele falava do Pai, eles achavam que ele estava falando do carpinteiro, mas quando Jesus estava falando do meu Pai, é aquele que enviou a ele, que é o próprio Deus, a qual disse bem claro no Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas. Sabemos que nosso Pai, para nos criar, ele deu um pão de cada dia aqui na terra, mas quem providenciou a chuva, quem providenciou a nascer a planta, foi o Pai Celestial, porque realmente todo Pai sabe dar boas coisas aos vossos filhos, mas se não vier de Deus, o homem também não tem nada para dar seus filhos, a qual aqui Jesus está querendo dizer para você que ele tem uma vida, e vida com abundância. A vida é eterna, a vida é eterna esta, que nós conheça a Cristo como o enviado de Deus, e conhecendo Deus como o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a qual ele tem enviado. Ele aqui no capítulo 10, ele está dizendo que o Pai, pois assim
Aleluia! Pois assim o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la, a tomá-la. Ele disse, eu derramarei, eu vou dar a vida na cruz, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E ele dará novamente para ti o direito de estar. A profecia de Isaías se cumpre em nosso meio através de Cristo Jesus, o nosso único, suficiente Salvador. Isaías profetizando em uma das suas profecias, vindo da parte de Deus para os nossos corações, na tarde desse dia maravilhoso. Disse Isaías no capítulo 56, versículo 9, dizendo assim, uma palavra vindo do coração de Deus para os nossos corações dessa tarde desse dia. E vós todos que estáis no campo, precisa saber